Fala pessoal, tudo bem? Opa, tudo bem pessoal? Boa tarde, né? Já estou vendo aqui algumas pessoas entrando e eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo escutar o que eu estou falando, se o meu áudio está adequado aí para vocês. Tá bom, Cris? O áudio? Bacana, bacana. Não, legal demais. Então, vamos lá, vamos avançar. Eu sei que ainda tem algumas pessoas que estão entrando aí. Ah, legal, Malu. Tem um pessoal entrando, bacana. Seguinte, a gente não pode perder muito tempo, porque a ideia dessas lives aqui no horário do almoço é ser uma live eficiente, funcional, rápida, né, para a gente passar informação e conteúdo relevante e, obviamente, no menor tempo possível. Hoje nós vamos trabalhar a questão de como estudar, esse detalhe muito importante, como estudar para a prova discursiva. Esse é o tema, eu vou abordar uma sequência de informações, na verdade, eu vou abordar três núcleos centrais de informação. Quando é que surge esse interesse para estudar para a etapa discursiva? Um segundo núcleo de informação, como estudar efetivamente, quais são os 5 passos principais que você deve assimilar para fazer um estudo eficiente para a etapa prova discursiva. E aí o terceiro, eu gostaria de falar de um pouquinho sobre doutrina e jurisprudência. Qual a melhor maneira, inclusive vou dar uma dica muito importante que eu fiz nos meus 2 ciclos de estudo para concurso, eu fazia isso com jurisprudência e dava muito certo, porque isso otimizava muito o meu rendimento na segunda fase em jurisprudência. Tá? Porque eu fazia essa prática e é uma prática que eu sempre compartilho com as pessoas que eu dou mentoria. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos avançar para ser eficiente a live, uma live que eu pretendo que seja rápida, porém muito eficaz para vocês. Tomem nota aí. A primeira pergunta que se faz quando a gente estuda para a segunda fase é a seguinte: quando é que surge o interesse para estudar para uma segunda fase? Quando é que os candidatos têm interesse para estudar para a prova discursiva? Vamos falar de prova discursiva e não de segunda fase. Por quê? Porque, às vezes, a prova discursiva já é na primeira fase, né? Então, a gente vai ter algumas particularidades. Mas vamos tratar de um por um. Primeiro ponto é, quando você já avançou no estudo para a primeira fase, esse é o primeiro cenário. Ainda não passou, você ainda não passou na primeira fase, mas já está avançado nos estudos de primeira fase e já está quase lá, quase passando para ter que fazer uma prova discursiva. É o primeiro momento em que surge esse interesse. Nesse caso, os candidatos que estão nessa situação, que ainda não foram aprovados na primeira fase, mas já estão quase lá, eles já têm o interesse de irem adiantando o estudo para a segunda fase, para que eles não sejam pegos de surpresa na hora em que sair um resultado e eles perceberem que foram aprovados efetivamente para a segunda fase. Esse é o primeiro ponto. Aqui o estudo como que eu posso dizer, um estudo mais leve. É uma regra de proporção de estudo, onde normalmente você vai ainda continuar estudando mais para a primeira fase, ainda mais lei seca, mas você já começa a parte do treino. Você ainda não tem uma preocupação tão forte com simulação, mas já começa a treinar. E qual que é a dica de ouro aqui? Você vai treinar todo e qualquer ponto? Não. Você vai treinar a perspectiva da segunda fase ao ir estudando os pontos pela perspectiva da primeira fase. Por quê? Porque você ainda não passou na primeira fase. Então, o seu foco ainda deve continuar sendo, em maior grau, o foco de estudo para a primeira fase, ok? Agora, nós temos uma segunda situação, que ela já muda um pouco de figura, porque o candidato vai ter uma prova que é de muito interesse dele, muito interesse, e ela vai ser a prova objetiva e a prova subjetiva no mesmo final de semana. Aqui a situação já começa a ficar um pouco mais, digamos assim, delicada. Por quê? Porque é um concurso do seu interesse, a prova objetiva e a subjetiva serão no mesmo final de semana. E você precisa, naturalmente, para ter a sua prova subjetiva, discursiva, corrigida, ser aprovado na etapa objetiva. Então essa é a segunda situação. Nessa situação, aqui é importante o candidato perceber a seguinte delicadeza, digamos assim. Bom, ele precisa passar na primeira fase, para poder ter a segunda fase corrigida, a prova discursiva corrigida. Ora, por natural, né, decorrência lógica, ele precisa, então, ainda dar uma preponderância maior para o estudo de primeira fase. Mas ele também não pode se dar o luxo
de deixar para estudar para a segunda fase depois de ser aprovado. Por quê? Porque não vai ter tempo entre uma etapa e outra. Então, logicamente, ele vai ter que estudar sim, fazer um estudo simultâneo numa cadência intermediária. Naquele primeiro passo que nós falamos, a cadência era realmente muito leve, porque o candidato não ia ter que fazer a prova discursiva ainda, ele ainda está na primeira fase. Agora, nesse caso, não. Ele já põe ali uma regra de 65-35, 60-40% da divisão do tempo, fazendo uma divisão qualitativa do tempo, de maneira que ele estude mais para a primeira fase, mas sem abandonar o estudo de segunda fase para a prova discursiva. Por quê? Porque as provas objetivo e discursivas serão feitas no mesmo final de semana. Tudo bem? Então, essa é uma lógica do 60-40, 65-35, divisão qualitativa de tempo. E aqui, sim, já começa a necessidade de fazer não apenas treinos, mas também simulações. Walter, qual a diferença entre treino e simulação? A diferença é que no treino você não tem maiores preocupações com cronometrar o tempo. Na simulação, você cronometra o tempo e você simula o cenário de prova que você vai enfrentar. Certo? Então aqui já começa a parte de simulação. Por quê? Porque ele não tem jeito, ele vai fazer sim a prova discursiva no mesmo final de semana em que terá que fazer o objetivo. Tranquilo? O terceiro cenário, que é um cenário também muito comum, é daqueles candidatos que já tiveram uma aprovação na primeira fase. E a segunda fase vai acontecer em 30 dias normalmente ou 45 dias. Aqui a coisa muda completamente de figura. Por quê? Porque o candidato já está numa situação de tensão maior. Ele vai ter que estudar e dedicar muito para a prova discursiva. Então, nesse caso, a cadência é forte. Ele, de fato, vai ter que simular muito, reforçar muito as simulações e com o tempo cronometrado. Há também uma quarta possibilidade, que é comum, mas na verdade não é comum, mas ela acontece em alguns estados da federação, que é quando a prova discursiva já é a própria primeira fase. No Rio de Janeiro isso é muito comum. Aqui, além da cadência do estudo para o perfil da prova discursiva aumentar, tem um outro detalhe aqui muito importante, que ele vai ter que ter pelo menos três pontos de cuidado numa situação como essa, a exemplo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Procuradoria do Município também do Rio de Janeiro, todas têm esse mesmo perfil. O candidato vai ter que aumentar a cadência, simular as condições de prova e prestar atenção nas características específicas da carreira e mais. Aqui há uma objetivação da prova discursiva. Normalmente, o número de linhas é muito reduzido. Então, o candidato ele vai ter que fazer um treino levando em consideração esse cenário. O cenário em que o tempo é reduzido, ele precisa ser bastante objetivo. Em muitas questões, o que se percebe é que ele vai ter que declinar conteúdos, não transcrevendo, mas conteúdos que estão na lei seca, na resposta da prova discursiva. É uma tônica. E mais, aqui ele tem que ser forte, muito forte, na assimilação dos dispositivos legais que tem sintonia direta com a carreira para a qual ele está disputando. Por quê? Porque os examinadores costumam cobrar exatamente, embora a prova seja discursiva, eles cobram letra de lei seca que tem a ver com a carreira. Ou seja, dispositivos legais específicos para a Defensoria Pública. Naturalmente, eles vão exigir essas particularidades legais, só que, em vez de cobrar isso numa questão de marcar X, ele vai cobrar numa questão que você vai ter que dissertar, provavelmente em 8 linhas, ou 10 linhas, ou no máximo 15 linhas, que costuma ser o perfil quando a prova discursiva já é a primeira fase, né? Ou seja, já é feita na primeira fase. Ultrapassado, então, esse primeiro questionamento, que é o questionamento quando surge o interesse para estudar para uma prova discursiva, que são essas 4 possibilidades que eu falei, vem o segundo questionamento, que é como estudar? Como estudar? Bom, aqui eu vou trazer e vou compartilhar com vocês 5 passos que eu, Walter, procurava seguir, e que não só eu, mas todos os colegas que a gente sempre compartilhou informações sobre estratégia de estudo. O primeiro passo básico para estudar para uma prova discursiva é conhecer com profundidade o seu edital. Óbvio, isso é natural, porque as regras editalícias vão determinar, inclusive, o alinhamento do seu cronograma de estudo, certo? Com base na análise do seu edital, você vai escolher quais matérias deve priorizar, quais não deve priorizar, quais pontos você vai dar mais atenção. Esse é o primeiro ponto. Agora, não é só o edital. Tem outras 2 observações muito importantes. A carreira e a banca. Walter, por que a carreira? Porque existem 2 possibilidades da sua prova acontecer. Ou ela acontece com banca própria, ou ela acontece com a banca profissional. Quando você tem uma banca própria, você precisa conhecer muito da carreira, porque provavelmente as bancas, é normal das bancas próprias, elas fazerem a seguinte estratégia: elas elaboram questões discursivas muito sintonizadas com a prática,
com a atividade prática daquela carreira, ou da defensoria, ou da advocacia pública, etc. Certo? Esse é o primeiro ponto de observação. Agora, quando a prova é feita por uma banca profissional, aí de fato a questão volta a ser muito mais focada no estudo da banca. Ainda que você tenha provas de carreiras que não sejam especificamente aquela que você está prestando, mas vai lá, pega também ali o jeitão daquelas provas discursivas daquela banca, tá? Porque isso é muito importante. Então, edital, carreira e banca. São os 3 pontos de observação que se deve ter a título de primeiro passo de como fazer um bom estudo para a prova discursiva. Tranquilo até aí? Passando para o segundo passo, é claro, pessoal, que dá para aprofundar bastante aqui essas métricas de como é que faz o estudo, como é que faz a avaliação do edital, como que faz a avaliação da sua carreira e como que faz a avaliação de uma banca. Isso tudo a gente trabalha com muito aprofundamento na nossa mentoria no programa Discursiva de Alto Impacto. Mas vamos lá, o segundo passo, que é dúvida constante. Eu vou focar na abrangência ou na profundidade? Muita gente chega perguntando, Walter, eu estou desesperado, eu acabei de passar na primeira fase, vou ter que fazer uma prova discursiva, e agora, o que eu faço? Eu vou ter que ler doutrina, eu vou ter que aprofundar muito, né? Eu vou ter que comprar livro de doutrina e tal. Normalmente, essa pergunta surge quando é o primeiro contato, quando é a primeira vez que a pessoa está indo para uma prova discursiva. Mas aqui, a regra, pessoal, é que a abrangência é mais importante. Para a prova discursiva e também para provas orais, esses dias, inclusive, eu e Jorge fizemos uma mentoria para os candidatos que foram aprovados à prova oral do Ministério Público de Contas de um determinado estado da federação. E a primeira coisa que eles falaram com a gente, que a gente achou, inclusive, muito interessante, é que eles estavam desesperados. Nossa, a gente tem que aprofundar, tem que aprofundar. E eu e o Jorge dizemos, não, vocês não precisam aprofundar. Vocês vão precisar saber muito do que é básico. A banca vai cobrar conteúdos que são totalmente dentro e sintonizados com o perfil da carreira e vai cobrar conteúdo básico. Podem apostar no que nós estamos dizendo. Eles estavam muito preocupados com isso. Quando eles fizeram a prova oral, eram apenas 3 perguntas, um deles chegou a comentar, professor, vocês estavam certos. Eu nunca imaginei na minha vida que ia cair na minha prova oral esse conteúdo que caiu, porque ele é muito básico. Mas qual que é a sacada aí? A banca não está preocupada com o conteúdo, se é básico ou se não é, ela está preocupada com a maneira pela qual aquele candidato vai discorrer oralmente o conteúdo. E mais, a banca, mesmo cobrando conteúdos mais simples, ela tem mecanismos de fazer uma filtragem, ou seja, ela pede para o candidato citar um exemplo. A partir do momento que ela pede para citar um exemplo, ela já simplesmente conseguiu definir que nem todos os candidatos, apesar do conteúdo ser simples, vão lembrar do exemplo, ainda mais no calor de tensão e de emoção de uma prova oral ou de uma prova discursiva. É isso que os examinadores fazem, que a gente tem que prestar atenção. Então, o foco é saber muito do que é básico. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. E, principalmente, os dispositivos legais que são aplicáveis à carreira. Essa é uma outra métrica muito importante. E, por fim, a jurisprudência direcionada à sua carreira. Com base nessas 3 métricas, você já pode ter certeza. Focar na abrangência, focar, principalmente, em saber muito do que é básico, os dispositivos legais que são aplicáveis à sua carreira e a jurisprudência direcionada à sua carreira. Essa é a regra, então prevalece a abrangência. Walter, mas alguns pontos eu vou precisar aprofundar. Claro, vai. E esses pontos que vocês vão aprofundar, eles não são a maioria, tá? Não são a maioria. Vocês vão aprofundar o quê? Basicamente, 2 coisas a gente deve aprofundar realmente para uma segunda fase, para uma prova discursiva. Primeiro, aqueles pontos que são de super interesse da carreira para a qual você está prestando seu concurso. Ah, Walter, o que é um ponto de super interesse? Nossa, é aquele ponto que a sua carreira trabalha praticamente assim, são nervos centrais da atividade da atuação da sua carreira. Vamos dar um exemplo aqui aleatório. Quem estuda para a carreira de delegado de polícia, para as carreiras policiais, um candidato desse prova no processo penal. Será que é um ponto que ele vai simplesmente fazer um estudo superficial? Essa é a indagação que eu faço. É óbvio que não. Por quê? Porque a prova no processo penal vai definir, inclusive, a legitimidade do inquérito. Se o inquérito vai gerar ou não uma ação penal legítima ou não. Então tem que comer provas no processo penal. Esse é um ponto que merece aprofundamento, porque é um tema de super interesse da carreira. Um outro tema, esse é o primeiro desdobramento dos temas de super interesse, né? Quando é um ponto de muita importância para a sua carreira.
Ou então, se for banca própria, que tenha examinador nominado no edital, você sabe o nome do examinador, você também vai ter que procurar temas de superinteresse daquele examinador, certo? Além dos temas de superinteresse da carreira, você vai procurar os temas de superinteresse do seu examinador. E aí sim, você vai observar, aquele examinador, que vai ser o meu examinador em penal, em processo penal, em administrativo, ele já escreveu sobre assunto X, ele fala muito nesse assunto, então é um tema que vale a pena você aprofundar o seu estudo, ok? E um segundo ponto, além dos temas de super interesse, merece aprofundamento para a etapa discursiva, para a prova discursiva, as jurisprudências, digamos assim, estratégicas ou simbólicas, emblemáticas. Aquelas jurisprudências assim, que não tem como você não aprofundar, porque são muito essenciais à carreira que você está em disputa. Certo? Então, esse é o segundo passo digamos assim, dessa preparação para a prova discursiva. Passo 1, reconhecer edital, carreira e banca. Passo 2, privilegiar a abrangência em detrimento da profundidade e saber quando aprofundar os temas daquele concurso que você está prestando. O terceiro passo é mapeamento do edital, certo? Então, o terceiro passo é como mapear o meu edital. E como se faz isso? Tem uma escadinha que eu costumo dizer que ela é fenomenal para quem estuda para concurso. É a escadinha matéria, ponto, debate. Primeiro você vai ver quais são as matérias que foram eleitas no seu edital para serem cobradas na segunda fase, porque nem todo edital, naturalmente, vai cobrar todas as matérias na segunda fase, na prova discursiva. Às vezes tem corte, tem 15 matérias para a prova objetiva, aí quando sai a regulamentação da prova discursiva, cai de 15 matérias para 5 matérias, né? Mas pode ser que não aconteça isso, pode ser que as mesmas matérias exigidas na prova objetiva sejam também exigidas na prova discursiva. E quando isso acontece é complicado, por quê? Porque o candidato vai ter muita matéria para estudar para a prova discursiva. E aí é onde vai entrar essa importância de saber mapear o edital. E essa escadinha, matéria, ponto, debate, é fundamental. Você vai mapear dentro daquele catálogo de 15 matérias que vai cair para a sua prova discursiva, aquelas matérias que são de maior incidência. Porra, Walter, como que eu vou fazer isso? Backtest. Teste de retroatividade. Você vai pegar todas as provas daquela sua carreira que aconteceram nos últimos anos e vai tentar identificar quais são as matérias que mais caem. Ao identificar as matérias, você vai fazer um primeiro afunilamento. Quais são os pontos? Lembra da escadinha? Matéria, ponto. Dentro de cada matéria, quais são os pontos de maior incidência? E aí você chega no último nível do afunilamento, que é, dentro de cada ponto, quais são os debates, quais são as controvérsias de maior incidência. Por quê? Porque os examinadores adoram cobrar debates. Ah, Walter, me dá um exemplo. Vamos lá, pega aí processo civil coletivo. Aí você está fazendo para a Defensoria Pública. Então, um debate dentro de processo civil coletivo envolvendo a Defensoria Pública diretamente. A Defensoria Pública tem legitimidade ou não tem legitimidade para ação coletiva, né? E, em havendo essa legitimidade, ela precisa provar a hipossuficiência? Esse debate, pronto, é um debate dentro do processo coletivo que é interessante para quem estuda para a Defensoria Pública. É sobre isso que eu estou falando. O mesmo se aplica para qualquer outra carreira. Magistratura estadual, magistratura federal, advocacia pública, é sempre essa mesma lógica. Matéria, ponto, debate. Ok, pessoal? Aí, ultrapassou esse terceiro passo, você mapeou seu edital. Isso vai acontecendo também com o tempo. Quanto mais o tempo vai passando, mais você vai estudando, mais debates sobre as matérias de maior relevância vocês vão conhecendo. Aí vem o quarto passo, que é, agora eu mapeei o edital, na verdade, eu conheço meu edital, conheço a banca, conheço a carreira, eu sei que a minha premissa é a abrangência, principalmente depois é que vem a profundidade. Agora eu vou mapear as minhas deficiências. Quarto passo, mapear deficiências. Pô, Walter, como é que eu sei para mapear minhas deficiências? Primeiro ponto é mapear suas deficiências nas matérias. Esse é o primeiro plano. Quais são as matérias que são importantes para a sua carreira na prova discursiva e que você não está com muito domínio. Essa é a prioridade máxima. E o segundo ponto que associa com esse primeiro é quais são os canais de conteúdo em que eu estou falho.
Eu estou falho na lei, eu estou falho na doutrina ou eu estou falho na jurisprudência? Você vai ter que fazer um mix dessas duas reflexões e a partir disso você consegue realmente mapear e saber com muita precisão onde você está apresentando uma maior deficiência. E aí, a partir dessa identificação das suas deficiências, o edital mapeado, você sabendo que a abrangência prevalece, você vai fazer a divisão qualitativa do seu tempo de estudo até o dia da prova. Então, esses 5 passos, se bem observados, vão te levar a ter um melhor desempenho na prova discursiva. Vamos revisá-los então. Primeiro passo, conhecer edital, carreira e banca. Segundo passo, privilegiar a abrangência em detrimento da profundidade. O terceiro passo, mapear o edital. Matérias, primeiro, depois pontos e depois debates. Quarto passo, mapear suas deficiências. Mapear suas deficiências, num primeiro plano, pelas matérias e, num segundo plano, pelos canais de conteúdo. Lei, doutrina ou jurisprudência. E um quinto é, obviamente, fazer uma divisão qualitativa do tempo. Ok? A depender do cenário. Se você está num cenário em que você precisa naturalmente fazer prova objetiva e prova discursiva no mesmo final de semana, utiliza daquela regra 70-30, 65-35, porque a primeira fase é mais importante e sem aprovação nela você não vai ter a prova discursiva corrigida. Se você está, obviamente, numa situação em que não tem isso, você passou na primeira fase e a prova discursiva será 30, 45 dias após, você vai dedicar exclusivamente à prova discursiva. Tem aprofundamentos, tem situações que não cabe falar aqui, que é o acúmulo de provas, né? Eu, por exemplo, já tive uma situação em que eu tive que estudar para prova objetiva, subjetiva e para uma prova oral, ao mesmo tempo de 3 carreiras diferentes e tal. Então, isso é um aprofundamento que não é objetivo aí da métrica da nossa live de agora, tá? Passado isso, então, eu gostaria de fechar essa aula de como estudar de maneira eficiente e eficaz para a prova discursiva, falando um pouco sobre também uma das maiores dúvidas que os candidatos enfrentam. Eu estudo doutrina, predominantemente, jurisprudência, lei seca. O que é que acontece na prova discursiva? Bom, a prova discursiva ela pode cair os 3 canais de conteúdo, mas a gente sabe que, e a lei seca, usualmente ela é consultada. Então, por ser por haver essa possibilidade de consulta, normalmente ela não é de fato assim, algo que, embora vai te acompanhar, você tem que citar o dispositivo legal, senão às vezes inclusive você perde ponto, mas você não vai ter aquela preocupação como você tem na preparação para a prova objetiva. Aqui normalmente é o momento em que o candidato ele precisa saber onde estudar a doutrina e quando, e saber como estudar a jurisprudência. Especificamente sobre doutrina, 3 questionamentos são sempre muito comuns. O primeiro deles é, capa a capa, eu vou ler doutrina de capa a capa? Olha, quem faz isso, a chance de se dar mal aumenta significativamente. Porque não é para ficar lendo doutrina de capa a capa, isso não é produtivo, isso não é eficiente. Tá? Do mesmo jeito, não é eficiente, porque outra pergunta se faz, Walter, eu preciso saber todas as teorias. Também não. Você precisa conhecer as teorias básicas, centrais e que são predominantemente exigidas nas provas discursivas da sua carreira, e não todas. Então, 2 grandes mitos você já derruba de cara. Não é para fazer estudo capa a capa e também não precisa ficar decorando teoria maluca por aí, porque essas teorias malucas são cobradas normalmente em provas orais de concursos bastante específicos, né? Então, não é uma regra, a gente não faz um estudo eficiente tomando a exceção como regra. Tudo bem? Agora, um ponto é muito importante em doutrina. Durante o seu estudo pré-edital, o candidato que não faz isso, ele se prejudica demais. O que é isso que eu estou falando? Saber grifar e saber marcar aqueles pontos em que realmente tem uma feição predominantemente doutrinária, em que a doutrina é muito importante, é forte, e você não faz essa marcação e esse grifo no seu livro. Ou porque você tem dó de riscar ou grifar. Existem pessoas que têm muita dó de riscar livro. E eu, sinceramente, acho que é um prejuízo, porque quando você grifa e quando você anota, eu fazia uma carinha, literalmente uma carinha com os olhinhos. Eu já sabia que onde eu colocava carinha, aquilo ali era debate de prova discursiva. Quando eu chegava, que eu era aprovado numa prova objetiva, e eu já sabia, eu vou olhar todas as minhas carinhas.
a minha revisão ficava muito otimizada, porque eu pegava um livro meu e eu saía folheando rapidamente, olhando onde tinha carinha, porque onde tinha carinha era debate de prova discursiva. Aí eu parava, olhava assim, pô, tem carinha aqui, o negócio para prova discursiva é importante. Então, a revisão de grifos e marcações, para quem vai fazer prova discursiva, ela é essencial. Eu mostro como fazer isso, como eu fazia, tudo isso na nossa mentoria, no programa discursivo de alto impacto, tá? Mas aqui já vai, faça do seu jeito, não tem problema. Agora, jurisprudência, né? Isso para doutrina. E doutrina também você não vai estudar todo qualquer ponto, né? A gente vai estudar doutrina naqueles pontos que são realmente pontos doutrinários, de feição doutrinários, e que são de alta importância para a sua carreira. Tudo bem? Essas são as premissas para estudar a doutrina. Jurisprudência. Jurisprudência cai demais em prova discursiva. Por que jurisprudência cai demais em prova discursiva? Porque é legal, como examinador, elaborar questões envolvendo aspectos jurisprudenciais. E é legal por quê? Porque não dá trabalho. Não dá trabalho. Compara um examinador, elaborar uma questão, eu já fui examinador e eu sei que não dá trabalho. É melhor elaborar uma questão de jurisprudência, porque o negócio está fechado, não tem chance de recurso, né? E fica tranquilo para a banca, ela se sente muito confortável. Só que qual o problema? O problema é o seguinte, tem muito candidato, mas muito candidato, que sabe jurisprudência pra cacete, mas sabe muito, só que só sabe o resultado. Só sabe o resultado do julgado. Não conhece os porquês, não conhece os fundamentos dos julgados. Não conhece. Sabe o resultado, mas não conhece os fundamentos. Por quê? E aí, em segunda fase, em prova discursiva, o cara perde ponto e deixa de passar. Ele conhece a jurisprudência, mas por não conhecer os fundamentos, ele perde muitos pontos e cai lá e perde várias posições e não toma posse. Então, qual que é a dica que eu fazia, que eu acho que vale a pena fazer? Eu fazia um banco de fundamentos. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui agora. Na mentoria eu mostro certinho como é que eu fazia. Eu abro inclusive a pasta filmado, como é que eu fazia. Mas não precisa. O banco de fundamentos é o seguinte. Aqueles julgados mais importantes, você separa uma pasta para eles. E você lá vai colocar aqueles julgados, a tese central, o resultado, e os fundamentos relevantes do julgado. Não é para ficar contando toda a história do julgado. São os fundamentos relevantes do julgado. E só. Para quê? Para 3 coisas. Primeiro, facilitar a tua revisão de véspera. Segundo ponto, que isso é muito, muito, muito importante. Agora é um ponto de atenção. Se você colocar todo e qualquer julgado no seu banco de fundamentos, vai perder o sentido. Vai perder o sentido. Não tem sentido ficar colocando todo e qualquer julgado. São julgados realmente importantes com aquela cara de prova discursiva. Separa por matéria, separa por ponto dentro das matérias e põe aqueles julgados realmente importantes. Não é todo e qualquer julgado que você vai ver, até porque você não vai ter tempo. Você vai simplesmente perder em eficiência. Mas vamos supor, vou dar um exemplo. Pega lá o Dizer o Direito, toda vez que você pegar, por exemplo, o informativo do Dizer o Direito. A gente sabe, quando você lê um informativo do Dizer o Direito, você sabe, dentro daquele informativo, classificar quais são aqueles julgados, digamos assim, porradaria. Aqueles julgados porradaria são aqueles que têm cara de prova discursiva. E não são todos. Aliás, é a minoria. Do informativo todo é a minoria que tem essa feição de cara mesmo de prova discursiva. Essa minoria é que você vai jogar para o banco de fundamentos. Porque se você jogar tudo, perde o sentido. Por que que isso é legal? Porque você vai facilitar a sua revisão de véspera e a parte matadora. Você vai conseguir fazer grifos direcionados nas palavras-chave, que são justamente as palavras que começam a ser cobradas e começam a cair nas provas de concurso. As bancas sacam isso. Pô, Walter, tem exemplo? Há vários. Eu me lembro de uma que foi muito polêmica, contrabando legislativo. Uma outra que foi muito polêmica, teoria dos jogos. Uma outra também que, até anotei aqui, poder extroverso, na época, isso bem antigo, poder extroverso, me lembro que só, nossa senhora, foi um negócio assim de louco. Ou seja, o banco de fundamentos de jurisprudência tem essa dupla finalidade, facilitar teu estudo. As palavras-chave, colega, são aquelas palavras que o seu examinador, ele vai esperar que você coloque na prova para ele te pontuar. São essas as palavras-chave que você vai... Não são todas as palavras-chave do julgado, tá? Dentro de cada fundamento relevante, você procura saber se há palavras que digamos assim, têm uma característica interessante. E
que você sabe que logo logo vai virar questão de prova de concurso. Essas você grifa e você marca. E vai facilitar a tua revisão de véspera. Entenderam? Bom, pessoal, eu acho que agora a gente conseguiu encerrar essa minha fala. Eu tinha programado a live para acontecer exatamente entre 25 minutos e 30 minutos, para não atrapalhar o almoço de ninguém. Eu espero que essas dicas sirvam para vocês, né? É claro que há como aprofundar muito cada coisa que foi dita aqui, mas a intenção do Instagram não é naturalmente essa de ser longo, e sim de ser eficiente, de a informação ser rápida e ser eficiente. E eu espero do coração que todas essas informações tenham contribuído de alguma maneira para que vocês possam otimizar e incrementar aí o estudo de vocês para a prova discursiva. Tudo bem, meus queridos amigos? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima live. Tudo bem, vamos transformar essa live em pílulas. Grande abraço. Avante! Sensacional. É? Top. Gostou mesmo? Gostei mesmo, sério. Qualquer um que viu aí gostou. Dicas fundamentais que todo mundo tem dúvida. Né? Sim. Bom, a live curta, mas eficiente. Mas essencial, doutor. Você falou aí